Fala trader! E aí galera, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês hoje? Vamos lá para os nossos estudos de hoje, melhores movimentações dentro do índice, que é o ativo que a gente tem operado aqui. Nosso compromisso com vocês de operar e mostrar a movimentação do preço, beleza? Pessoal, hoje a gente teve o mercado abrindo com um gap de baixa. Após esse gap de baixa, a primeira barra foi uma barra bem vendedora, com bastante interesse vendedor, tá? Problema dessa venda aqui nessa região é que nós estávamos próximo da mínima do dia. E nós temos a premissa segundo o Brooks que a mínima e a máxima do dia anterior são os suportes e resistências mais importantes no começo do dia, certo? Depois disso, galera, o preço veio, teve essa defesa nessa região, tivemos aqui uma barra interna, certo? A partir daqui, eu considerei o mercado no modo sempre vendido. A barra 4, não sei dizer, mas acredito que foi algum tipo de notícia aqui, provavelmente, né? E aí, quando ela encerrou com toda essa defesa compradora, pessoal, para minha análise, no grupo que a gente estuda aqui, eu falei, pessoal, essa barra 4 aqui, ela me deixa bem desconfortável para ficar numa venda aqui por conta de toda essa defesa, certo? Mas informei também que a partir da barra 5 nós tínhamos o mercado no modo sempre vendido, que compras aqui seriam bem mais complicadas e que se fosse para escolher um dos lados, a gente escolheria estar vendido, certo? E aí o preço veio trabalhando nessa região de maneira bem lenta, né? Como vocês podem ver. Quando nós chegamos nessa região da barra 16 aqui, pessoal, a gente tinha aqui uma cunha, certo? Uma, duas, três puxadas. E que poderia gerar duas pernas de lateral a ascendente, tá? Nesse caso aqui, a gente pode ver que o preço fez a primeira perna, corrigiu, fez a segunda. Aqui a gente entendeu como o encerramento da segunda perna, tá? Na barra 22, pessoal, aceitei essa venda. Por quê? Porque a gente acabou aqui, ó, fazendo uma outra cunha aqui para cima. E aí, nesse momento, nós tínhamos aqui preço expandindo, triângulo expandindo. E aí, aqui seria uma venda alto no triângulo, tá? Até esse momento aqui, pessoal, a gente tinha aqui uma possibilidade de uma cunha, tá? Entendam essa região aqui que ficou uma região bem complexa de análise. A gente tinha essa região aqui, era uma cunha. Quando o preço renovou máxima, mas não deu sequência, ele acabou virando esse triângulo expandindo, certo? Triângulo expandindo, uma lateralidade, independente de como você quer chamar isso aqui. Entenda isso aqui como uma indecisão e uma lateralidade abaixo da média móvel. Barra 22 foi a nossa primeira venda, tá? Como nós tínhamos a premissa de uma segunda perna, eu acabei encerrando, vendi, quando o preço voltou, encerrei no 0 a 0, tá? Inclusive eu mandei lá no grupo pessoal todas essas informações aqui. E aí o preço simplesmente deixou a barra 24 uma barra doji, uma lateralidade de uma barra, bem indeciso mesmo. E eu aceitei novamente a venda na barra 25, tá? E aí aqui nós fizemos uma parcial na mínima do dia. E eu gostaria de trazer esse preço para uma projeção dessa lateralidade. Porém, eu nem coloquei aqui, né? Mas eu vou já colocar aqui. A projeção dessa lateralidade aqui. Só que, nesse momento, nós temos o quê? O preço, uma mínima, outra mínima. Nós tínhamos aqui essa cunha que aqui pode ser entendido como uma segunda perna, ou ela poderia ainda, a partir dessa região, fazer uma segunda perna, tá? E aí, quando o preço simplesmente travou nessa região aqui da barra 27, acabei encerrando a operação aqui mesmo, uma parcial na mínima do dia, e encerrei a operação. Depois disso, pessoal,
o preço subiu forte até essa região aqui na barra 28, porém essa barra foi totalmente revertida. Aqui, pessoal, é um fundo duplo. Eu não entendi como uma compra por ser uma barra muito ruim. Mas se a barra 28 tivesse fechado uma ótima barra, de repente até aqui acima da média, seria uma compra mais plausível. Inclusive, nós também informamos esse detalhe lá, tá? E aí, quando ela fechou assim, pessoal, eu aceitei uma outra venda nessa região, porque aqui eu entendi como uma desistência dos compradores. E aí, essa venda que nós entramos aqui, ela foi uma venda que demorou bastante para desenvolver. E acabei encerrando ela basicamente aqui no toque desse canal, porque aí nós tínhamos uma outra cunha nessa região, apesar de ser uma cunha abaixo da média móvel, tá? Numa tendência de baixa, aqui nós já tínhamos 40 barras abaixo da média móvel, então seria algo que seria bem mais difícil que esse preço revertesse a partir desse momento. Só que outro detalhe que foi analisado nessa região é que aqui nós já tínhamos 3.200 pontos, tá? Não que isso seja 100% relevante para que a gente possa estar fazendo compras, mas é um ok para sair de uma operação, tá? Porque nós temos o quê? Nós temos aqui essa cunha, nós tínhamos o preço já trabalhando dessa maneira aqui bem mais lento, da minha venda nessa região até chegar aqui o preço demorou mais ou menos 1 hora, então o preço veio desenvolvendo de maneira bem lenta, tá? E aí acabei encerrando por conta disso, sendo que no mini índice a média diária de movimentação ultimamente está sendo nessa faixa de 2.000 a 3.000 pontos, certo? 2 e pouco a 3.000 pontos. Então aqui optei por encerrar a operação, tá? Mas quem não encerrou a operação aqui também não estava errado. Nós estávamos aqui dentro de um canal estreito, tá? Acabou dando outra venda aqui, porém nesse momento eu já não estava mais no mercado. E aí o mercado veio simplesmente descendo nesse canal estreito até essa região aqui e depois disso lateralizou, beleza? Mas joguei aqui uma venda plausível, aqui também uma venda plausível apesar da barra ruim, mas aqui a gente tem aqui uma L1, H1, L2, certo? Quando fechou essa L2 eu decidi vender. Hoje nós não conseguimos pegar as melhores movimentações do dia. Para quem teve paciência e ficou posicionado, com certeza pegou aqui bastante pontos até essa região, né, desse canal estreito. Mas pelo meu horário eu acabei encerrando mais ou menos aqui, tá? E aí outro detalhe aqui legal, galera, do dia de hoje. Aqui nós estamos falando do gráfico de 5 minutos, que é o gráfico no tempo operacional que nós operamos, certo? Porém, eu sempre dou uma olhada no gráfico diário, certo? E aí, no gráfico diário, pessoal, o que a gente tinha, que nós tivemos? No dia de ontem, nós tivemos essa barra interna aqui, certo? Quando o preço fechou essa barra interna aqui, o rompimento dela tem uma probabilidade de pagar essa projeção. Pelo menos a projeção do corpo seria de maior probabilidade, certo? Como a nossa tendência macro é de baixa, essa probabilidade de 50 passa para uns 60%, tá? E aí, quando o preço começou a romper essa região, ele veio pagar a premissa do mercado, que foi a projeção do corpo da barra anterior, tá bom? E isso aqui é interessante, pessoal, porque às vezes a gente tem uma movimentação um pouco mais lenta, mas o mercado ele sempre vai buscar as premissas, ele gosta muito de buscar essas projeções, tá? Essas projeções são bem interessantes. Então o preço veio buscar essa projeção. A cunha, o preço veio buscar a projeção dela para baixo, deu mais ou menos aqui nessa região. Acredito que mais ou menos aqui.
Foi mais ou menos isso aqui, a projeção dessa movimentação para baixo, tá? Aqui seria a projeção do movimento projetado dessa cunha. E outro detalhe interessante para a gente conversar aqui, pessoal, é o seguinte. Nós tivemos, basicamente, o preço durante todo o dia abaixo da média de 20. E aí, vocês escutam sempre eu falar de cunha aqui. Pessoal, cunha, ela é 3 tentativas de continuidade do preço, tá? Por exemplo, nós tivemos aqui uma tentativa, 2 tentativas. A terceira tentativa, o Brooks fala que geralmente, depois de 3 tentativas, o mercado tem uma possibilidade maior de reverter. Não quer dizer que o mercado vai reverter sempre que isso acontece, tá? Entendam esse detalhe. Porém, a gente pode esperar pelo menos uma correção TBTL, que ele fala que seriam 2 pernas, 10 barras de lateral ascendente. E aí, geralmente o preço busca essas movimentações. Quando nós tivemos essa primeira cunha aqui, os compradores entenderam isso e tentaram trazer o preço acima. O preço não conseguiu nenhuma vez fechar acima da média. Então, a gente não pode esperar que ele venha reverter toda essa movimentação já de primeira, tá? Porém, é uma região onde a gente tem que ficar esperto porque pode ter uma correção um pouco maior, beleza? E outro detalhe que ele fala, geralmente em dias de tendência da abertura ao fechamento, o preço vai fazer muitas cunhas que falham. Então, sempre fiquem de olho nessa. Quando a gente tem a mais de 20 barras abaixo da média móvel, a gente já pode considerar uma tendência no tempo intraday, tá? No intraday, no diário ali. Isso no gráfico de 5 minutos, que é o gráfico operacional que ele também utiliza. Então, para que esse movimento possa reverter toda essa movimentação forte aqui, geralmente o preço vai fazer o quê? Ele vai fazer uma correção, ele vai fazer uma outra correção, vai fechar acima da média móvel, talvez faça uma cunha em forma de bandeira aqui, né, de baixa, um gap de média, um teste da mínima da tendência, deixar um fundo duplo para que ele consiga reverter essa movimentação ou pelo menos lateralizar, beleza? Então já fiquem de olho nesses detalhes, tá bom? E aqui as nossas operações do dia de hoje, conforme eu falei para vocês. Nós vendemos a barra. Esse aqui já é a última venda, eu acho que eu coloquei aqui. Essa aqui foi aquela primeira venda. Isso aqui foi a primeira venda. Depois daquela correção, barra 22, comprei isso aí no 0 a 0. Depois a barra 25, certo? Que foi a L2. Nessa região aqui, nós fizemos uma parcial, gostaríamos de buscar essa região aqui. Porém, como o preço deixou essa movimentação aqui que eu mostrei para vocês, poderia ser um fundo duplo e o preço poderia conseguir vir fazer um gap de média para posteriormente tentar fazer essa reversão, beleza? Então, acabei encerrando. E aí, quando o preço fez aquela barra que ele falhou, na barra 28, aqui eu lembro que foi a 28, isso. Aqui foi aquela primeira operação que nós encerramos. E aí, quando teve essa desistência dos compradores, acabei aceitando a barra 28 como uma nova venda e acabei encerrando ela aqui quando ela tocou nesse fundo do canal, por ser aquela região de cunha, beleza? Essas foram as nossas operações de hoje, as nossas movimentações para o dia de hoje e o índice com as movimentações bem mais complexas esses dias, né? Então, assim, vamos ficar de olho, vamos ter cuidado com essas movimentações. Amanhã, feriado, o mercado tinha uma possibilidade de ficar bem mais travado durante a tarde, né? E aí foi basicamente o que aconteceu. Mas, mais uma vez, o Price Action mostrando que as premissas funcionam, tá? E aqui aquele nosso estudozinho que fica sempre aí para vocês. O de hoje seria sobre barra interna.
Quando temos uma barra interna, podemos considerar um triângulo, logo temos o modo rompimento. Temos uma possibilidade de 50% de que o preço busque a projeção da barra interna. No caso de hoje, a barra interna está inserida em um contexto de tendência de baixa, o que favorece para a gente, beleza? O que aumentaria a nossa probabilidade para 60% de projeção da barra. Como era uma movimentação de uma barra do gráfico diário, o preço demorou algumas horas para pagar a projeção, mas a premissa bateu, pagando a projeção do corpo que seria de maior probabilidade. Beleza, pessoal? Então, graças a Deus, fechamos mais um dia positivo. Conseguimos extrair ali alguma coisa do mercado no dia de hoje e vamos seguir o foco. Beleza, pessoal? Valeu e até amanhã.